E é uma prática que a gente quer colocar aqui, nesse momento que nós estamos passando, né? E nessa, como eu posso dizer assim, nesse movimento da universidade, nesse semestre letivo suplementar, o nosso esforço aqui, dos professores, de processos criativos, de ainda trabalhar com o aluno, mesmo o aluno afastado. Então essa ideia de trabalhar a arte da gravura e a arte da impressão, a gente está tentando e vai conseguir, eu acredito muito, colocar para funcionar nesse semestre. Claro que o aluno não vai ter essa vivência aqui do estúdio, né? Mas ele vai manter o contato aqui com a escola, né? Futuramente, podendo praticar a arte da impressão. Mas ele vai receber os fluidos desse amor que nós temos pela então a arte da impressão, esse papel que nós vamos ter aqui como impressores, né, dos alunos, o impressor é um papel que já existe no meio gráfico, né? Você tem exemplo de grandes nomes das artes gráficas, né? Grandes gravadores que são reconhecidos, mas eles não têm um estúdio de gravura. Eles não têm essa que a gente chama, né? A nossa cozinha, esse instrumental, o material de suporte. E muitas vezes o artista gravador, ele não tem mais aquela habilidade de tratar tinta, os solventes. Então muitas vezes ele recorre ao gravador impressor. Então esse papel que o aluno vai ter vai ser interessante, né? Essa vivência com a arte da impressão, onde ele vai produzir a matriz e nós vamos realizar essa impressão, essa tiragem. Então ele vai ter a oportunidade de manter a prática da gravura artística. Isso porque estamos limitados pela pandemia a que ele pudesse estar vivenciando esse clima. Mas esse clima, tenho certeza que nosso empenho, nossa jogada sobre isso vai fazê-los sentir emocionalmente que nós estamos ligados com os alunos. E quando voltar... Eles é que fazem sentido aqui, são os futuros pesquisadores como somos hoje, eu, você e Paulo. Quando voltarmos à normalidade, né, e essa vivência dentro do ambiente aqui acadêmico, podemos e vamos, né, pensar em uma forma de trabalhar uma extensão que seja um estúdio de gravura, né, essa prática do aluno que teve esse momento interrompido no período, né, mas ele vai ter a produção dele artística sim, né, isso que é importante, né, porque o que nós temos aqui na escola, que eu gosto de sempre apontar para o aluno, que é a única escola na Bahia, né, onde você tem a prática de todas as técnicas da gravura artística. Nenhuma outra escola você vai encontrar isso. Então aqui você tem a gravura em alto relevo, isopor, linóleo, a técnica da xilografia, gravura em metal, todas as modalidades da gravura em metal, serigrafia, litografia, né? E o experimento da tipografia. Então a nossa escola, ela mantém esse estudo, né, com essa produção das técnicas tradicionais da gravura viva. Sem me interromper, você está apoiado sobre uma peça. Sim. Essa peça é uma peça que tem história. É uma peça que tem uma história muito grande. Essa prensa, ela veio da Alemanha, se não me falha a memória, mas ela acompanha a Escola de Belas Artes desde quando Duda era menino, lá na 28 de setembro. Hansen Bahia já trabalhou aqui e grandes artistas já utilizaram essa prensa. Inclusive, tem um fato pitoresco, Paulo, que eu gostaria que você registrasse, que é a relação dessa prensa com Sibini. O professor Sibini,
Ainda quando jovem artista chegou aqui e consertou a prensa que havia quebrado. Dá para você falar sobre isso, Felipe? Essa prensa aqui na escola, eu gosto de comentar com os alunos, que é a Eu história... vou dar um movimento enquanto você fala. É a história da gravura na Bahia, aqui. Né? Se alguém identificasse esse valor dela, ia colocar em um museu e a fita amarela em volta e você não poderia nem se aproximar. Qual a importância dessa prensa? A história da gravura na Bahia começa com essa prensa, né? José Valadares traz do Rio de Janeiro para a Bahia, né? Um crítico e diretor de museu conhecido, né? Mário Cravo começa a utilizar essa prensa, só que era uma tecnologia para eles, assim, meio que, né? Como tirar proveito dessa máquina de impressão. Então eles convidam o Poti Lazarotto, que é um grande artista lá do Rio Grande do Sul, para dar um curso de gravura em metal, utilizando essa prensa. Aí começa a formar a primeira geração de artistas gravadores na Bahia. Então é uma prensa pensada para gravura em metal, que é o conceito assim dos tóculos, né? Um tóculo superior, né? Que é esse cilindro, e o tóculo inferior, que é um cilindro maior. Então, com a regulagem aqui desses volantes, você consegue uma pressão que muitas vezes pode chegar a algo em torno de 5.000 quilos. As pessoas não acreditam nisso. Você consegue uma pressão entre pontos, né, que pode ultrapassar até 5.000 quilos de pressão. E para você movimentar essa prancha, né, no caso, o berço da prensa, você empurra aqui, pra cá. Aqui é o berço, onde você coloca o conjunto matriz, papel e feltro. E o feltro, esse tecido, né, Júlio, é importante para suavizar a pressão. Amortecer. Isso. Mas na gravura em metal, ele também tem importância justamente para tirar o excesso de umidade do papel, já que você molha o papel. E para você conseguir movimentar, né, esse conjunto entre os tóculos, você tem aqui esse volante com um belo jogo de redução. Então é uma prensa alemã. Eu gosto sempre de mostrar aqui a gravação da origem dela, Düsseldorf, o ano 1904. Então ela tem quanto? 116 anos. Então é uma prensa centenária que não é para estar no museu, é para estar no estúdio e ainda funcionando muito bem. Então grandes nomes da gravura baiana brasileira também já passaram por aqui. Então você tem Mário Cravo, Henrique Oswald, né? Você tem Hansen Bahia, os irmãos Grasman. Então vários artistas importantes já passaram por essa máquina de impressão. E quando eu era estudante, ela partiu aqui, né, na base. Aí junto com um colega nós desmontamos ela toda. E a gente fez a soldagem, né? E depois de 20 anos já, mais de 20 anos quando me tornei professor, ela quebrou novamente. Aí eu desmontei e soldei, né, essa prensa. Então é uma prensa que ela funciona bem, né? E ela vai ser utilizada aqui na aula para trabalhar a técnica do alto relevo. E é interessante, um pouco na história, né, Júlia, que essa prensa é pensada para a gravura em metal. Mas quando começou a gravura aqui na Bahia, os artistas assim empolgados em utilizar uma máquina dessas, que era a única aqui na Bahia, uma prensa de gravura artística, eles começaram não só a experimentar o metal, a matriz de metal, mas também utilizar a prensa para trabalhar a monotipia, que não é uma técnica da gravura artística, é uma técnica de impressão, já que você só consegue uma cópia. Então você trabalha aqui a matriz com tinta, a tinta fica na superfície da matriz, coloca o papel e você consegue tirar uma cópia, você não consegue repetir.
que não é uma matriz geradora da imagem gravada. Lembrando também, grandes artistas da época, dessa época, utilizaram para xilogravura com grandes placas. Isso era dificílimo, fazer xilogravuras com essa dimensão. Então foram essas adaptações, que são adaptações pesquisadas, foram pesquisadas pelos alunos e antigos professores aqui da escola. Aí o Calazans Neto é o primeiro a utilizar a matriz de madeira na prensa de gravura em metal. E ficou uma prática tão forte aqui na Bahia, que chegou um momento que todo mundo chamava essa prensa de estilo. Só que é uma prensa pensada para gravura em metal. Então é uma prensa que você consegue controlar a pressão justamente para capturar a tinta do baixo relevo da gravura em metal. Então os artistas baianos começaram a prática da arte da impressão de regular aqui os volantes para não esmagar a matriz de madeira, mas para capturar todo aquele valor do veio da madeira. Aqueles tons de cinza. Bem lembrado. Né? Os tons de cinza que você consegue também na matriz de isopor. Então eu acho interessante a relação dos artistas baianos com a prensa de gravura em metal na produção da gravura. E conversando com alguns artistas do sul do Brasil, eu já tive algumas discussões produtivas, né, vamos dizer assim, observações construtivas também, que eu posso colocar também, no sentido deles se recusarem a trabalhar a técnica da xilografia na prensa de gravura em metal. Tem um certo preconceito com isso, né? Porque eles falam, a prensa de gravura em metal é para gravura em metal. Porque na nossa escola aqui no Rio, que é a escola do Guild, foi o grande gravador brasileiro, Guild só imprimia com a colher de prata. Tinha que ser de prata. Nem de pau era. Então era a impressão manual com a colherzinha de prata, com a lombadinha na colher. Então lá no sul, no Rio de Janeiro, é muito forte essa impressão da técnica do alto relevo, né, com algum instrumento. Pode ser o Baren. Baren é esse nome do instrumento oriental, né, que é um disco de papelão forrado com a palha do milho seco, com a colher de pau, né, ou uma ferramenta onde o artista ele pode trabalhar no verso do papel. Então, sem a utilização da prensa. Sem a uma forma de... Mas é interessante a nossa escola, eu gosto dessa coisa que foi passando de geração para geração, essa relação com a máquina de... Que bom, Vini, me lembrei de que a pesquisa feita há 60 anos atrás, com essa prensa, imprimindo grandes matrizes, gerou um ganho para a Escola de Belas Artes internacionalmente, quando começamos a partir daí imprimir a folha de compensado, quer dizer, o laminado compensado nessas grandes matrizes, que em todas as galerias que esses trabalhos chegassem, eram identificados como trabalho da Bahia. Então a EBA da Bahia produziu esse trabalho, porque ninguém consegue fazer uma matriz com 1 metro por 1 metro, porque não tem prensa vertical capaz de suportar isso aí. E essa daqui conseguia suportar grandes matrizes feitas com esse laminado, que ficaram caracterizados como gravura baiana. Quer dizer, a gravura da Bahia. Esse pessoal é da Bahia.